Boa noite, pessoal. Estão conseguindo ouvir? O pessoal tá chegando aí. Não, o Ricardo já foi o primeiro a chegar. Ricardo, eu já vou te colocar aqui já. Tá legal o som? Bom, lembrando, pessoal, tô aqui na fazenda, tá? Então aqui a gente tem uma instabilidade no sinal. Tá? Estamos começando a semana aí, segundona, e já uma live aí com o grande Ricardo, né, presidente da SVB. Ele que esteve aqui na fazenda, eles vieram aqui, né, já fazer o seu voluntariado, a SVB desde o início, né, ajudando aqui no caso das búfalas de Brotas. Então, a gratidão a todos aí da SVB por todo esse apoio, toda essa ajuda, tá? E vamos começar um bate-papo daqui a alguns minutinhos já com o Ricardo. Esses dias eu vi que perguntaram numa live sobre esse painel aqui atrás, né? Esse painel foi pintado pela artista plástica Viviane Mendes, da cidade de Bauru. Ela pintou essa tela aqui e nos doou ela. E nós estamos usando ela aqui, né, como fundo nas nossas lives. Quando eu faço a live da fazenda aqui, né, estamos usando ela aqui. Então eu vou convidar o Ricardo, já vou colocar ele aqui já. Bom, só passar para vocês aí, aqui na fazenda a luta continua, dia e noite, de segunda a segunda. Nós estamos, no momento, nós temos 2 animais internados no Hospital Veterinário da USP Pirassununga. Temos 2 também internados aqui no nosso hospital de campanha. Então, por mais que a gente, né, tá aí 24 horas com assistência veterinária, alimentação de qualidade, ainda temos animais que do dia para noite, tipo, o animal amanhece deitado, não levanta mais, e aí é aquela luta de sempre. Então, nós temos hoje, no momento, 4 animais aí em tratamento intensivo, 2 aqui no hospital de campanha, 2 na USP Pirassununga, né? E o resto a gente está, né, fazendo o possível para salvar todos, mas missão árdua é essa, e tudo que está sendo feito aqui está sendo feito graças à colaboração de vocês. Deixa eu trazer o Ricardo para cá. Tá legal? Boa noite, Ricardo. Boa noite, Tudo Alex. bem, meu Tudo irmão? bom? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tá certo aí? Luz tá boa? Ô, tá show de bola. Tá apresentando um estúdio profissional aí, pô. Não, não, você que tá com Muito uma. obrigado. Não, só ia comentar que você tá com uma imagem muito mais bonita aí do que a minha atrás. Eu tô aqui num cantinho da minha casa e que prazer falar com você, Alex. Obrigado pelo convite. Espero que o nosso bate-papo aí inspire e ajude muitas pessoas e, claro, as búfalas, né? Pô, somos nós que agradecemos você aceitar o convite aí prontamente, tá? Gratidão mesmo. E como eu disse, estava falando, né, Ricardo? Você esteve aqui, né? Então você consegue passar para as pessoas um pouco do que é a realidade das búfalas de Brotas, né, cara? E você já esteve até num momento melhor, mas o pessoal da SVB teve logo no início aquele caos total aqui, né, Ricardo? Como foi, Ricardo, para você, né, que acompanhou do início ali, viu aquele caos, tudo, né? E depois teve aqui já num momento um pouco mais tranquila a coisa, né? Como que foi para você que acompanhou, né, e depois esteve aqui? Qual foi a sensação? Conta pro pessoal aí, fala para nós aí como que foi isso, Ricardo. Bom, vamos lá, Alex. Sabe que eu sou das pessoas que lidam com o movimento, daquelas que mais comenta que eu tenho muita dificuldade de lidar com essas situações, né? Eu acho que cada um tem uma característica e tudo mais. E eu, assim, sempre fiquei impressionado pela força, pela garra que vocês tiveram desde o início, e eu imagino o que vocês enfrentaram pela frente, né? E eu sempre comentava, quando eu conversava com as garotas, né, as mulheres que foram da SVB ajudar, e a gente deu todo o apoio pela situação,
e pela necessidade da situação, essa era uma das minhas preocupações, né, da parte psicológica delas, né, como elas lidavam com isso. E eu ficava impressionado, não só com elas, mas como com você e com tantas outras pessoas que participaram desse resgate, e não foi um resgate, né? Quando a gente fala resgate, parece que foi um animal, outro, foi uma operação, né? Vocês desenvolveram uma operação aí. E eu sempre pensava nisso, né? E penso ainda, né? Que força e como, para mim, esse trabalho que vocês realizam é para poucos, porque boa parte das pessoas que gostariam de ajudar talvez tivessem dificuldade. E quando eu fui lá, eu confesso que eu estava com medo da minha reação. Eu estava preocupado, né? Porque eu realmente sinto, eu tinha ido uma vez só para Santuário, e foi difícil, né? E Santuário já é uma situação um pouco diferente, né? Do que é a fazenda das búfalas. Mas eu fiquei assim até impressionado com como em tão pouco tempo vocês conseguiram se organizar diante de uma dificuldade enorme, né? Eu sei disso. Quando eu fui tinha um animal que infelizmente acabou falecendo, né? Vocês estavam tratando ali. Eu lembro que a gente ficou o máximo que a gente podia acompanhando o tratamento e ajudando o mínimo que a gente podia. Mas, Alex, você está me ouvindo bem ou está travando a imagem, a nossa Tô fala? ouvindo, tá legal. Tá? Tá ótimo, tá chegando legal. Tá. Mas eu tenho algumas fotos que me impressionaram, que foi quando toda aquela manada, porque vocês têm, né, o espaço onde os animais, os filhotes e as mães que estão precisando de cuidados mais próximos e tal, eles estão ali num espaço específico para eles, né? E tem os outros animais que estão na fazenda e que vivem como uma manada, que é como deveria ser mesmo, né? E quando elas começaram a caminhar, né? Acho que era o horário ali da comida e tal, né? Da rotina delas e de vocês aí, eu me senti assim tão próximo a uma força de 1.000 animais, quase, né? Eu não sei exatamente quantos tinham ali. E aquilo foi para mim marcante. Eu sempre que falo agora sobre o caso das búfalas, eu falo muito disso que você comentou agora, mas de uma forma diferente, que é aqueles animais que parecem saudáveis, e muitos estão saudáveis, no sentido de que vocês resgataram, né, daquela situação absurda, mas a gente não sabe o quanto que eles foram prejudicados, né, o quanto que aquele que estava andando que parece saudável não teve problemas por conta do abandono que tiveram e que amanhã podem começar a demonstrar isso. Então, aquela mistura, né, como a gente fala, aquele mix de feelings que eu tive naquele momento, eu guardo até hoje, vendo aquelas centenas de búfalas caminhando tranquilas, né, com a sensação de estarem acolhidas, era aquela sensação que elas passavam, né, ainda que de longe você via aquele grupo enorme, mas ao mesmo tempo a minha visão e a minha sensação de caramba, o Alex está aqui, o grupo de veterinários, né? Como é que é lidar com esses animais que vieram de uma situação difícil, que podem ter, sim, problemas que vão aparecer depois. E isso gravou muito nessa minha sensação quando eu estive lá, né? Além de toda a emoção e a gratidão por tudo que vocês estão realizando, né? Porque é inevitável a gente não ter essa sensação de gratidão por vocês abraçarem algo que lá no começo eu via como, meu Deus, o que eles vão fazer? O que vai acontecer, né? E vocês não se perguntaram o que ia acontecer. Vocês simplesmente foram fazendo e realizando. Então, eu acho que são essas as minhas percepções iniciais para esse início de bate-papo, Alex. E você usou uma palavra que é o que a gente sente desses animais em relação a nós que estamos aqui no dia a dia com eles, que é a gratidão que eles sentem, né, por nós, né, de ter tirado eles daquele sofrimento que estavam naquela situação de fome, sede, muitos mortos já,
né, trazer eles para o local da fazenda onde havia um pouco de pasto, um pouco melhor estrutura e fornecer, né, diariamente para eles de 2 a 3 vezes por dia alimentação, água e todo cuidado que eles necessitam, né? Então, essa é a sensação. A gente olha, né, no olhar desses animais, eles passam essa sensação para nós que eles são gratos a isso, cara. Isso fala que esse é o nosso pagamento, é a nossa maior recompensa, essa sensação que eles têm conosco de gratidão. Então, isso, cara, nossa, é uma coisa assim, isso renova as energias nossas, por mais cansativo que esteja sendo essa operação, uma operação que já vai completar agora 8 meses, cara. 8 meses, a gente está direto aqui nessa fazenda, dia e noite, de segunda a segunda-feira. Eu falo aqui para nós, até parece, pô, mas será que não faz mais tempo? Parece que faz mais tempo até, porque é muito intenso, né? A gente vive aqui. Então, ah, essa sensação que eles passam, né? Essa paz no caminhar deles, né? Em direção aos comedouros, aos bebedouros, ou então mesmo quando sai de um piquete e vai para o outro, essa paz no caminhar, né? Sabendo para que eles têm ali, sabem, né? Que eles percebem, lógico, né? Que mudou, né? Que eles estão agora realmente tendo o amor e o respeito que todos eles mereciam, né, todo animal merece isso toda a sua vida, né? Não durante apenas um período. Então, isso para nós é muito gratificante, sabe, Ricardo? E falando mais um pouquinho, né, dessa super força que a SVB deu aqui no caso das búfalas, né? O Órfãos do Leite, né, Ricardo? Porra, o Órfãos do Leite, a Larissa, nossa, sem palavras, né? Ela fez um documentário aqui, né, que está mostrando para as pessoas realmente, né? O que é a exploração animal, o que acontece com esses animais, né? Fala um pouquinho para nós sobre o Órfãos do Leite. Teve agora, né, foi passado lá em Curitiba, né? Você está em Curitiba, né? Isso, Nossa, no momento isso, uma Alex. voluntária de Curitiba, aqui, uma conterrânea sua aqui essa semana voluntariando aqui, a Alana. Quem que estava Mas por fala um aí? pouquinho sobre o Quem que Órfãos do estava por Leite. aí? Nós estamos falando aqui, tá com uma voluntária aqui de Curitiba, ela está fazendo um Nesp em Botucatu, veterinária, e ela se voluntariou para essa semana, tá aqui com a gente Ah, aqui. É. que legal, Conta que um pouquinho legal. sobre o Órfãos do Leite para nós. Órfãos do Leite foi interessante, é legal a gente falar sobre isso, né? E eu acho que tem muito a ver com a live que a gente está fazendo e os assuntos que são importantes a gente manter em pauta quanto a esse caso e tudo que aconteceu. Porque Órfãos do Leite, né, como você comentou no início, Alex, um grupo de pessoas da SVB também largou, digamos assim, eu não gosto muito do termo, mas vamos lá, acho que o pessoal vai entender, mas largou tudo e foi lá com vocês, né, e a gente tinha toda, né, a gente tem o trabalho da SVB, e aí perguntaram, e agora, tal, e quem ficou falou, vão, façam lá o que está precisando, a gente toca aqui e vamos em frente. E aí elas viveram muito isso, né, a Larissa, a Marcela, Elisa, Michele, Sim. Ali, talvez eu seja aí injusto de repente não citar uma ou outra, mas elas viveram muito intensamente isso. Eu tenho certeza que mudou a vida de todas elas, né? Como mudou a de muitos. Eu mesmo posso dizer que a minha experiência lá trouxe coisas que eu não vou esquecer, então que muda a nossa visão, mas quem viveu como elas, mais ainda vocês, né? Você e quem está vivendo aí, sentiram muito a necessidade de transformar toda essa história que elas viveram junto às búfalas e junto ao resgate, né? Resgate não, a operação, né? Porque resgate dá a impressão que é algo pequeno. É toda essa operação que está sendo realizada, a necessidade de transformar isso em algo que as pessoas pudessem recordar, lembrar e não fosse esquecido. Eu acho que por elas, inicialmente, pela SVB, que deu uma ajuda, né, como várias outras ajudam, isso eu reforço, né? Isso é algo que foi muito bacana, a gente fala a SVB ajudou, mas a gente sabe que tanto pessoas individuais como outras instituições tentaram ajudar da forma que foi possível. Então, contar essa história, né, deixá-la não morrer, foi as necessidades que elas sentiram. E aí a Larissa, né, que é nossa diretora de projetos, de novos projetos,
ela falou, poxa, não sei exatamente como foi o processo de criação dela, mas ela veio com essa proposta da gente reunir material, levar de repente uma equipe para fazer um trabalho mais profissional e transformar isso num filme, num curta, né, metragem. E aí ficou muito legal, Alex. Eu acho que isso é muito bacana, porque também tem muito a ver com o que a gente, pelo menos eu e muita gente percebe, que é o caso das búfalas, ele representa muito uma coisa, que é o quê? No meio dessa sensação de injustiça contra os animais, da crueldade, do sofrimento que a gente sabe que acontece com milhões e milhões e bilhões de animais, a gente vê uma história de esperança. E a linguagem do curta foi exatamente essa, né? Foi uma linguagem de mostrar a realidade, a dificuldade, todo o sofrimento, tudo o que acontece, mas por outro lado que há sim caminhos, que há esperança, que a gente pode fazer um trabalho de conscientização, de inspirar pessoas, de trabalhar com outras instituições, com o poder público, diante das dificuldades, diante do contexto que a gente tem e que a gente vive, entendendo tudo isso, mas sem deixar a possibilidade da gente sonhar e mais do que isso, da gente ver resultados, né? Pequenos resultados que vão juntando-se, que vão transformando pessoas e naturalmente quando a gente olha para trás a gente vê que a gente tem histórias bacanas para contar, de vitórias, de conquistas e que elas ajudam a gente a construir uma nova realidade. Então, Órfãos do Leite, ele tem essa característica. E ele ficou muito bonito, né, Alex? Ele ficou muito sensível, né? Ele ficou com o sentimento das pessoas que viveram aquilo, foi transmitido, os dramas, as vitórias, e isso que eu falei, a sensação de esperança de que sim, é possível a gente fazer a mudança. Tem as dificuldades, tem os obstáculos, mas é possível e a gente vai, passo a passo, transformar e construir uma nova realidade para os animais e, consequentemente, para nós mesmos, para toda a sociedade, o meio ambiente e assim por diante. Exatamente, né? Ficou incrível, né? O documentário ficou muito. Já assisti nem sei quantas vezes, toda vez que assisto ainda choro, né? Não tem como, né? Então, Sim. e realmente, né? Falou, tá servindo, mostra, ficou, eternizou, né, num documentário que esses animais passaram, o processo de exploração. E a gente recebe constantemente mensagem de pessoas que, olha, depois do caso das búfalas, eu parei de comer carne, eu parei de beber leite, né? As pessoas começam realmente, né, ver, opa, elas começam a fazer a ligação, né, Ricardo? Muitas pessoas, às vezes, ela entra num supermercado aí com o ar-condicionado ligado ali, vai na prateleira lá do açougue, lá pega a bandejinha de bife lá, né, sem se tocar que aquilo é parte do corpo de um animal, né, que teve uma vida escravizada, que sofreu pra caramba, morreu e, né, diferente do que a indústria tenta mostrar, né, que animal nenhum morre feliz porque vai servir de comida para um ser humano, né? Então, eu falo que despertou, né, dentro de muita gente, assim, a consciência deu aquele, opa, deu aquele estalo assim, peraí, né, eu tenho outra opção, né? É possível, né? Nem você falou, é complicado, é difícil, mas é possível, né? É verdade, Alex. Eu acho que o que você está falando é algo bem interessante. Porque quando essas situações mais extremas vêm à tona, e eu digo vem à tona porque a situação é extrema de qualquer jeito, né? A gente pensar em animais sendo explorados para depois serem mortos ou serem utilizados como máquinas de produção de leite, de ovos, ou seja lá o que for, é uma situação extrema por si só, né? Se a gente parar e pensar que a gente criou isso, é uma sociedade que vê isso de forma normalizada. Mas quando surgem esses extremos, né, que as pessoas têm contato, é que a gente percebe que a nossa jornada, digamos assim, essa nossa busca por construir algo diferente, uma nova realidade, ela é compartilhada pela grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas, quando pensa e visita lá o seu íntimo, vai perceber que elas também concordam que os animais merecem
um respeito, um amplo respeito, e não serem utilizados, né, como se fossem coisas, produtos, seja lá o que for. Mas nós temos aquilo que eu acho que é um pouco além até da indústria, né? Quando a gente pensa na indústria, eu acho que a indústria faz parte dessa grande engrenagem, né? Onde eu costumo dizer que tem a indústria tenta enganar e as pessoas tentam ser enganadas, né? Então elas se juntam nesse processo para que tudo fique bem. Então todo mundo se sente bem. É uma forma da gente evitar o que realmente lá no fundo a gente percebe. Então eu costumo dizer que é uma herança cultural muito forte, né? Que faz com que essa engrenagem continue rodando. E devido ainda ao modelo de vida que a gente vive atualmente, né, de velocidade, de exigência, de dificuldades, né, em vários sentidos, muita pressão psicológica por resultados, desempenhos e tal, né, eu acho que isso faz com que seja mais fácil essa chaminha ali, né, aquela visita, seja apagada, fique silenciada. Então, por isso que quando esses casos extremos surgem, eles vêm à tona, as pessoas param e olham e falam, caramba, eu não concordo com isso, eu não quero que isso aconteça, eu não acho que isso seja certo. E aí, independe que tipo de pessoa, qual tipo de educação que teve, qual o nível social, não importa, as pessoas lá dentro têm essa percepção. Então, esses casos extremos, eles têm esse poder. E é uma coisa que eu fico, assim, um pouco... me dá um pouco de aflição de pensar que, poxa, será que as pessoas precisam ver o extremo para terem essa sensação? Será que se elas não tivessem... E aí vem um pouco não, muito do trabalho que a SVB realiza, eu realizo como pessoa e vejo muita gente trabalhando nessa forma, que é o quê? É não necessitar desses casos para que as pessoas se inspirem, para que as pessoas percebam, para que as pessoas se sintam capazes de transformar a vida delas em algo que faz muito mais sentido do que propriamente elas herdaram como certo, como hábito do dia a dia delas. Então, quando a gente junta esses dois pontos, né, os casos extremos e o trabalho diário, dia a dia, inspirar, estimular, mostrar para elas que elas concordam que os animais merecem respeito e tal, eu acho que faz dessa nossa trilha, né, dessa nossa jornada, algo mais forte ainda para a gente ter esperança e ter certeza que sim, que a gente está avançando e que a gente vai avançar muito mais. Sem dúvida, né? Realmente, é triste a gente ter que parar para pensar que a gente precisa ver, se chegar num caso como esse, né, para ter esse despertar. A gente poderia ter um pouco mais de compaixão, né, pela vida, se colocando no lugar do próximo, né? Poxa vida, né? Passar a vida, e a vida de um animal de exploração, a vida é uma vida curta, né? Vamos falar em galinhas de granja aí, 6 meses, mais ou menos, né? A vaca leiteira também não vive muito tempo, né? São algumas crias, depois ela, quando diminui a produção, também já é descartada. E, então, a gente, como você disse, é uma coisa que é uma cultural, e acaba que a maioria das pessoas, infelizmente, tem essa dificuldade em quebrar esse vínculo, né? Quebrar esse consumo, né? Sair dessa linha, né? Só, opa, pera aí, vou virar a próxima aqui, né? Vou sair desse caminho. Mas a Sociedade Vegetariana Brasileira tem um trabalho, né? Que vem aí há muito tempo. Segunda Sem Carne, que eu lembro que no início muita gente criticava, mas qual que é a diferença? Pô, meu, mostra, é um dia, né? Se a pessoa, um dia ali que ela deixa, ela já vê que é possível, né, cara? Segunda Sem Carne, pô, tá com quantos anos já que vocês lançaram? Alex, chegou em 2009 no Brasil, né? E ela se tornou, ela já está em vários países. E eu vou comentar um pouco sobre isso que você falou, dos questionamentos, que eu acho até natural, eu acho bom que as pessoas questionem, porque o questionamento faz a gente repensar, ajustar e tentar melhorar, né? O problema é quando às vezes o questionamento vem de forma mais aguda e você vê que existe um lado um pouco mais violento na forma de se expressar e tal, que também faz parte e a gente tem que saber lidar. Mas a Segunda Sem Carne, ela tem mais de 40 países no mundo e no Brasil
ela é considerada a maior do mundo, né, Alex? A gente chegou, ela está em diversas cidades do Brasil, nas escolas públicas, principalmente no estado de São Paulo. E a gente, em 2019, que foi o ano anterior à pandemia, nós atingimos um número de 90 milhões de refeições à base de vegetais servidas nessas escolas, num ano, só em 2019. Então, tipo, algo... Quantos animais que a gente contaria aí que não foram, né? Não entraram na conta de compra do governo, né? E é dinheiro do governo ainda, né? Se a gente pensar, é o dinheiro de impostos nossos que vão lá e compra, que é o maior comprador, né? O governo é o maior comprador de todos os tipos de produtos que a gente imaginar. Comida é um deles, né? Para servir nas escolas. E não só escolas, mas creches, instituições públicas e tal, e isso foi algo que a gente tem um prazer enorme de poder trabalhar e levar isso como uma possibilidade da gente começar a mostrar dentro de um ambiente de aprendizado, de ensino, de educação, exatamente essa mensagem, né, de que é possível, né? Nós não estamos presos à carne, ao leite, aos ovos, não. Né? A gente tem outras possibilidades, então isso é muito legal. E o outro ponto, Alex, que eu acho interessante quando se questiona a segunda sem carne, e aí se me perguntam, mas você não acha que as pessoas deveriam parar na hora e virar veganos? Eu falo, agora! Se eu pudesse, eu faria todo mundo agora, né? O meu discurso, a minha vida é para fazer isso, né? É ajudar as pessoas a virarem agora. Então, todo mundo que está assistindo a live, eu gostaria muito que virasse agora. Então, fica aí o meu primeiro convite. Mas é fato. A gente, no dia a dia, Alex, a gente conversa com pessoas que falam, eu tive dificuldade, eu tentei, eu acho que eu não consigo, eu sou carnívoro, até usam expressões erradas, né? Como se fossem carnívoros, esquecem que são onívoros, né? Eu sou carnívoro, eu preciso, eu não gosto. Tá, e aí, como você vai lidar? Você vai simplesmente ficar batendo e falar, não, tem que ser vegano, porque isso, porque... Não, você pode mudar, né? Você dá aquela volta e faz assim, tá, você está dizendo que muitos falam isso, mas é muito radical, eu não consigo, tá. Você está dizendo que é radical a minha postura, tá. Então vamos tentar um dia, pelo menos? Porque aí, se você disser que você não consegue, quem está sendo radical é você. Aí a gente inverte o jogo. Você consegue, você pode. E isso tem um poder enorme, Alex, que é o quê? Quebrar a barreira da sensação de que eu não consigo. Então a Segunda Sem Carne, ela não é uma campanha em si que termina na sua própria, né, nos seus próprios limites. Não. É um convite para a pessoa perceber que ela consegue. E os argumentos que a gente utiliza, quais são os argumentos? São, olha, você reduz a pressão contra os animais, são bilhões e bilhões de animais. Então você reduz a pressão, você diminui o impacto ambiental, você possibilita uma melhor saúde, uma disposição melhor, uma justiça social maior, tal. Esses são os argumentos para a pessoa pensar, dar o primeiro passo. Mas olha que interessante, Alex. Esses argumentos são exatamente os mesmos argumentos que a gente usa para falar para a pessoa virar vegana, ou não? É a mesma coisa. Sim. Então, quando a pessoa dá o seu primeiro passo por conta desses argumentos, naturalmente as duas coisas acabaram entrando, né? Então, legal, eu estou conseguindo, achava que era algo muito difícil, mas, poxa, estou conseguindo. E segundo, todos aqueles aspectos relacionados ao que me fez iniciar continuam lá, continuam batendo na cabeça da pessoa. Bilhões de animais são mortos, impacto ambiental, questão da saúde. Então, é algo que naturalmente a pessoa percebe que, se eu fiz um dia e teve um impacto legal, talvez 2 vai ter mais, né? Eu conheço muita gente que já começou um dia, depois passou para 2, para 3, a própria Larissa. A Larissa começou via Segunda Sem Carne. Então, a gente vê o poder que a gente tem por essa campanha. Agora, também, Alex, não é a única, né? Tem várias formas. Então, essa é uma campanha para um público específico.
existem outras campanhas que falam, que conversam com outros públicos, e assim a gente vai construindo um movimento muito mais forte, muito mais abrangente, e que as pessoas se sintam, e isso é muito importante, Alex, convidadas. O veganismo, a atitude de amplo respeito aos animais, tem que ser uma atitude que convida as pessoas, que faz elas terem vontade, elas se sentirem abraçadas, elas de alguma forma se sentirem pertencentes, mesmo que elas ainda não deram os seus passos. Porque as pessoas só fazem aquilo, de forma geral, onde elas se sentem bem. Né? Então, uma pessoa que vai lá e quer fazer um curso, por exemplo, ela vai lá e procura qual professor que eu mais me identifiquei, qual a escola que eu gostei mais, qual é, né, eu vou fazer natação, qual que é a piscina que eu vi que eu me senti melhor. É a mesma coisa. A gente não pode transformar o movimento. Ainda que a gente quisesse, eu volto a insistir, ainda que eu quisesse todo mundo virasse agora, e se eu puder eu faço todo mundo virar agora, mas eu não consigo. A maior força que eu tenho é convidar. É fazer as pessoas virem, é as pessoas se sentirem pertencentes a algo que vai fazer parte da vida delas, da minha e da nossa sociedade de forma gostosa, de forma acolhedora, e que elas se sintam participativas disso. Então, eu acho que isso é muito importante e é um trabalho que a gente tem muito em mente quando a gente trabalha as campanhas, as iniciativas, os programas dentro da SVB. Sem dúvida, né? Quando você tenta impor algo à pessoa, né? Não adianta, a pessoa, você vai criar uma barreira muito maior, né? Ah, não come carne, né? Não beba leite. Quando você bate, assim, vai de frente, né? Eu falo, acaba virando um eremita sozinho, gritando no alto de uma montanha, né? E dessa forma, como você falou, né? Convidar, né? Convidando, mostrando para a pessoa, né, que é possível, né? Sem agressão, né? De fato, de querer impor já, não, a partir de agora você não vai mais comer carne. A partir da sua próxima refeição você vai ser vegano agora, hein? Você já almoçou? Então tá, a janta já vai ser vegana, né? Quando você faz dessa forma, sua vida, você consegue muito mais resultado, muito. Né? Porque quando você bate de frente, meu, você espanta as pessoas no movimento, na verdade, né? Só para são tudo loucos, são radicais, né? O radicalismo não funciona em área nenhuma, né? Nada Sim, funciona, Alex. seja na paixão por, né, por um time de futebol, seja na política, seja na religião. Tudo que é radical, a gente sabe que não funciona, né? Então, quando a coisa é feita realmente, né? Começa a brotar na pessoa aquele sentimento, fala, poxa vida, realmente, pô, olha lá o exemplo, né? Fica bem mais fácil, né, Ricardo? Cara, só tem mesmo que tirar o chapéu para vocês pelo trabalho que vocês fazem aí, tá? Imagina, Ainda bem, vocês né, que que... nós temos... Imagina, Alex. Fala que se não fosse né, cada um fazendo o seu trabalho, né, o pessoal que faz os resgates, fazendo resgate, o pessoal que, né, o pessoal que trabalha na conscientização, isso é fundamental, né? Conscientizar. Eu falo que a educação transforma, né, Ricardo? Em todos os setores, não apenas na causa animal, né, nos direitos animais, mas a educação, cara, é o que transforma a vida das pessoas, né? A pessoa ela sai daquele mundinho dela, uma mente que se expande, né, cara? Conhecimento, e é uma coisa que ninguém tira da gente, é o conhecimento que a gente adquire, né? Se eu falo, o melhor investimento que se tem para fazer é na educação, porque isso ninguém vai tomar de você, né? Diferente de qualquer bem material que você possa adquirir durante sua vida, ou um ladrão pode chegar e te roubar seu carro, alguma coisa pode acontecer, né? Mas conhecimento não, né? O conhecimento que você traz para você ali, que você conquista, essa é uma coisa que ninguém vai mais tirar de você, né? Isso, então, e essa forma, né, de passar para as pessoas que sim, é possível, né? Você não vai morrer por falta de proteína, né, tudo, né? Mas suavemente, né? Sem ali impondo, né? Então é o caminho, e aí eu falo, volto a falar, né? Parabéns aí pelo trabalho que vocês fazem, né? De trazer esse despertar para as pessoas. E aí, quando Não, pretende imagina, voltar aqui Alex. para a volta aqui? Preciso voltar mesmo, Vamos né? voltar Porque eu voltar para aqui preciso. agora. Não, eu não tenho Sim, planos, né? Mas a vontade, né? Como eu te falei,
Você está me ouvindo, Alex? Eu não sei se a gente... Tá me ouvindo? Tá. Tô Porque ouvindo. a gente tá com um delay, às vezes eu falo e aí chega depois e vice-versa, a gente se embola. Mas, poxa, como eu falei, uma experiência muito forte, né? Uma experiência forte. E o que mais a gente tem de percepção quando a gente vai na fase. E eu estou falando a gente, mas eu estou dizendo por mim, é aquilo que a gente falou no começo, né? Uma sensação de que os animais estão serenos, eles estão gratos por vocês que estão aí e parece que eles até entendem, né? Eu sei que aqui eu estou romantizando e eu sou dos que mais falam, não vamos romantizar, mas às vezes romantizar é legal porque expressa coisas, sentimentos bacanas, mas dá até a impressão que eles sentem que o caso deles virou um caso de repercussão. Dá até essa impressão, como se elas sentissem que há algo que aconteceu ali, de toda a mudança, né, de repente serem abandonadas e vistas como nada, né? De repente, de um dia para o outro, tem gente lutando por elas, tem gente ali ao lado delas, né? Fazendo com que elas sejam atendidas nas maiores dificuldades. Dá a nítida impressão que os animais sentem que isso aconteceu e que foi marcante. Então, é claro, a vontade sempre tem. Eu sinto, como eu te falei, eu sou meio fraco emocionalmente nessas situações, mas eu não quero deixar, né, não quero deixar passar, Alex, porque eu acho que é tão importante a gente estar vendo essa campanha. Aqui em Curitiba, na Mostra Animal, a gente reforçou que a necessidade da gente encontrar pessoas que apadrinhem as búfalas, né? Apadrinhar uma búfala é uma forma enorme de você ajudar, exatamente porque a gente comenta isso aqui no Brasil, as pessoas, a gente não tem uma cultura muito de doar para outros fazerem o trabalho. E é basicamente isso. Às vezes você não pode fazer, você não tem como fazer, você não tem conhecimento, você trabalha o dia inteiro, você queria fazer algo, se envolver e tal. Cara, não tem como você achar que você não está ajudando muito. Você, de repente, apadrinhando, ajudando quem está lá na ponta fazendo. E não tem quem é mais importante ou quem é menos importante. Todos fazem parte desse processo. Então, quem puder apadrinhar, apadrinha é uma forma. O Alex acredito que vai explicar melhor e pode até explicar mais, Alex. Então, acho que é bem importante isso, pela situação que a gente está sabendo que houve, né, da proposta esdrúxula, absurda que surgiu, né? E eu não queria deixar da gente comentar sobre isso e convidar as pessoas que estão assistindo a saberem como elas podem ajudar e apadrinhar uma búfala. Alex, se você puder explicar melhor para o pessoal, acho que é uma boa, né? Como você disse, a proposta é absurda, né? A defesa do fazendeiro, eles querem que os animais que estão em melhores condições sejam vendidos, né? Vão para o abate, literalmente, para que possamos, né? Para que possa ser sustentável os cuidados com os outros animais. Olha só, né? Se tem cabimento uma coisa dessa. E a campanha de apadrinhamento, né? É por quê? Nós também somos questionados pelo Ministério Público, né, pelo Judiciário, como iremos manter esses animais sem a exploração, né, sem vender o leite, sem vender a carne deles, né, sem mandá-los para o abate. Olha, como ONG, né, como entidade sem fins lucrativos, nós vamos ter que manter esses animais, né, através de situações. O apadrinhamento é uma forma de a gente mostrar, né? A gente está tentando buscar aí, pelo menos 3 padrinhos para cada búfala, né? Para a gente mostrar para o Ministério Público, olha, esse animal aqui, ó, ele está respaldado, ó, não é só a ONG Ara que está aqui cuidando dele, mas ó, tem mais 2, 3 pessoas que estão por trás dele, ó. E nós vamos apresentar quem são essas pessoas no judiciário, entendeu? Aqui, ó, nome, e-mail, tudo de quem está apadrinhando uma búfala. Então esses animais não vão precisar mais voltar para a exploração animal, né? Esse modelo de sustentabilidade deles, que é se matando saudável para se tratar do que ainda não está saudável, isso não existe, né? Então, é isso. E nós estamos trabalhando também, a ONG Ara vem desde o início, né,
buscando alternativas também, eu venho falando sempre, né? A gente tem aí, eu falo que a única coisa que nós vamos explorar desses animais, nós vamos vender essas búfalas, né? É a bosta dela, Ricardo. Não sei se eu comentei com você aqui, mas É o nós vamos quê? lançar Eu não vi, eu não vi. das búfalas prontas. A bosta dela, desculpa a palavra, mas né, nós vamos lançar o fertilizante nas búfalas e brotas, né? Que é uma forma também da gente entregar um produto, né, originário das búfalas aqui, né? E está fazendo também, tendo um recurso financeiro para estar mantendo elas. E nós estamos falando numa operação que eu espero que leve mais de 30 anos. Esses bebês, os bebês que você viu aqui, eu tenho certeza que com o amor e respeito que terão a vida toda deles, eles vão viver muito mais que hoje nós temos na literatura. Hoje se fala que o bubalino vive em média de 25 anos. É, nós vamos ser a prova viva que vive mais, desde que ele não seja explorado, né? Então, é uma operação aí de décadas. Então, o apadrinhamento agora, nesse momento, é muito importante para a gente mostrar, sim, ao judiciário, olha, esses animais não precisam mais ser explorados comercialmente, né? Eles estão agora, eles são, né, por tudo que eles passaram, que a gente deixa claro, né? Os animais são verdadeiros sobreviventes. Como que pode? Eu acho que nenhuma pessoa pode ser a pessoa que mais fanática em carne do mundo. Se vê a cena dessas búfalas no início, não vai querer comer um churrasco numa búfala dessa agora só porque ela sarou, né? Só porque ela se recuperou. Pô, pessoa, todo mundo tem um pouco, né, de compaixão mesmo. É o que eu falo, o caso aqui foi tão revoltante que até açougueiro ficou indignado. A própria Associação de Criadores de Búfalos emitiu nota de repúdio contra o fazendeiro. Então, o próprio movimento deles se revoltaram com a situação. Né? Não precisava ser defensor da causa animal, não precisava ser vegetariano, vegano, para ficar, né, horrorizado com a situação aqui. Então, não há a menor possibilidade de se pensar em abater um animal desse agora, né? Ainda mais com essa desculpa para se tornar sustentável. Não, olha, para continuar tratando dos doentes, vamos então sacrificar os que já estão saudáveis agora. Então, isso é um absurdo. Então, pessoal, aproveitando aqui também, quem puder apadrinhar uma búfala, aqui no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, tem todo o passo a passo de como fazer esse apadrinhamento. É um compromisso de um ano, do ano R$ 50 por mês. A gente sabe que a situação financeira não está fácil para ninguém. Você pode dividir esses R$ 50 com um amigo, com um vizinho, com um amigo da escola, da faculdade, do trabalho, entendeu? Junta aí, se você juntar 5 amigos seus, aí é R$ 10 cada um por mês, é apadrinhar uma búfala. Nós estamos falando aí em torno de 1.000 búfalas. Se a gente conseguir aí pelo menos 2.000 padrinhos, já vamos ter uma puta de uma força. E essa é uma operação, Ricardo, que custa em média de R$ 120 mil por mês. Né? Outra coisa que nós estamos tentando, né, é conseguir já. Estamos procurando, então, até eu falo, né, se tiver alguém ouvindo aí que tenha como ajudar nós estamos procurando uma fazenda para arrendar que tenha pasto, para que os animais que já estão recuperados possam comer a pasto, que é a melhor alimentação, assim, mais barata, né? Hoje compensa muito mais aonde pagar arrendamento de uma fazenda que tem estrutura, né, e pasto, do que manter a alimentação no coxo desses animais, né? Então, nós temos ainda um pouco de pasto aqui, graças ao planejamento que nós fizemos, graças à estrutura que nós fizemos na fazenda, foram mais de 7 quilômetros de cerca, então nós temos uma rotação de pastagem, porém o tanto de animais que tem aqui, né, essa pastagem ela não aguenta o ano todo. Agora nós estamos começando o período da estiagem, que não chove mais. Então, a grama do pasto não cresce. Então, daqui a pouco, hoje nós tratamos aí metade, quase a metade dos animais a coxo, que são os mais debilitados. Os melhores, que estão em melhores condições, eles já se alimentam a pasto. Mas daqui a pouco vai ter que ser todos os animais alimentados no coxo. A nossa despesa vai aumentar ainda mais. Os insumos, né, sobem semanalmente, o preço do milho sobe semanalmente, o óleo diesel, aqui nós temos 5 tratores trabalhando na operação, um caminhão, tudo movido a diesel. Eu lembro que em janeiro, quando nós compramos o caminhão, com R$ 800 enchia o tanque de óleo diesel do caminhão. Hoje vai 1.350 quase. Então as coisas estão muito caras. Então a gente está aí realmente precisando que cada búfala dessa aí tenha seus padrinhos, suas madrinhas,
para a gente dar essa garantia, né, que realmente nada vai faltar a esses animais, que eles não precisarão nunca mais ser explorados comercialmente, né, e nós temos certeza que isso nós vamos conseguir em breve, tanto os padrinhos, como também conseguir um local para que seja ali formado. Eu falo que, independente do estado que for que nós formos levar esses animais, será o Santuário das Búfalas de Brotas, né? Nesse local, a gente quer realmente que elas, aqui, por menor que seja agora a energia do local, foi o local onde elas sofreram tudo aquilo, onde elas viram suas irmãs, seus filhos morrerem de fome e sede, né? Então, esse local ainda tem uma energia muito triste, principalmente para esses animais. Então, a gente não vê a hora de sumir daqui com esses animais, né? Só que não é uma coisa de fazer assim no estalar de dedo. Nós temos muitos animais aqui que não tem como ser transportado, né? Por causa das condições de saúde deles. Então, nós ainda vamos ficar um tempo aqui na fazenda ainda, né, recuperando esses animais para que possamos, num futuro muito próximo, estarmos levando-os todos realmente aí para o Santuário das Búfalas de Brotas. Muitas pessoas acham que aqui já é o Santuário das Búfalas de Brotas, mas não. Elas estão ainda numa fazenda que pertencia ao antigo tutor delas, né? Nós estamos aqui com o suporte da justiça, tudo, mas a gente pretende em breve levar esses animais embora daqui. E tudo isso, o custo de tudo isso é muito alto. Transporte, né? Alimentação, como eu disse, subindo ainda mais, subindo do jeito que cada semana a gente vai comprar é um preço. Então a gente precisa muito da força de todos. Graças à união que teve no início, como você disse, várias ONGs, vários protetores, vários simpatizantes, a união de pessoas que não puderam vir, mas colaboraram, essa operação está se mantendo, né? Então a gente precisa continuar unido, a galera aí que realmente tem compaixão pela vida dos animais, né? Nós pedimos, né, que continuem apoiando aqui essa luta aqui. E quem puder também, venha ser voluntário para conhecer de perto, né? A gente tem o programa de voluntariado, que também tem todas as informações aqui no nosso Instagram, né? Existem muitas e muitas formas de estar ajudando, né? Então, pessoal, quem puder ajudar de qualquer forma, que seja um Pix de R$ 1 que você faça. Nossa, tá ótimo, gente. Eu falei outro dia, né? Não adianta só apenas ter dó, né? Tem que ter ação também, né? Porque só o dó não resolve. O pessoal, eu tô morrendo de dó das búfalas lá. Tá, não fez nada. Não compartilhou com um amigo dela que existe a possibilidade de apadrinhar uma búfala. Você não pode apadrinhar, mas você conhece alguém que pode. Vai lá, fala, você sabe o caso das búfalas de Brotas? Né? Se a pessoa não sabe, conta para ela um pouquinho. Manda o link da página, tudo. Olha lá, ó, vamos, né? Então existe como ajudar. Bom, Alex, posso pegar um gancho? Deixa eu pegar um gancho que você falou. Pode? Tem um pessoal assistindo aqui. Então vamos combinar. O que o Alex falou é bem interessante, porque às vezes as pessoas não percebem o quanto um compartilhamento pode ajudar. De repente chega alguma pessoa chave que pode trazer uma ajuda bem importante ou atingir várias pessoas. Então todo mundo que está assistindo aqui a live, quando terminar a live, vai lá no perfil das Búfalas de Brotas, veja qual o post, tem algum post próximo, Alex, que fala sobre apadrinhamento? Tem. E aí vai lá e compartilha, Tem, gente. tem. Compartilhem aí nos stories. Vamos combinar de todo mundo fazer isso assim que terminar a live. Não vão sair antes. Já vai terminar daqui a pouco, mas é só quando terminar a live. Qual que é o post mais próximo aí, Alex, que fala sobre... Tá fácil de identificar no perfil? Tá fácil, tá fácil. Tem os que já ficam gravados ali, né? Já fica onde fica. Tem uns que já ficam na barra de rodagem logo em cima mesmo ali. Então a pessoa vai lá, tem como apadrinhar, tem o passo a passo de apadrinhamento, tem tudo, tem várias formas de ajudar, né? Tem agora nosso amigo também xará seu, o Ricardo da Estilo Comunicação, da Restilo Comunicações, até as camisetas oficiais das Búfalas de Brotas, o pessoal está comprando, a renda é toda revertida para as búfalas. Aqui nas nossas redes sociais tem tudo ali, tá facinho na bio ali, você vai encontrar tudo, né? Então, pessoal, quem puder realmente estar ajudando de alguma forma, a gente fica imensamente agradecido, né? Como eu disse também, ser voluntário aqui na fazenda. Existe N possibilidades de estar ajudando aqui as Búfalas de Brotas, a ONG Ara, nessa operação.
muito bom, Alex. Eu acho que a mensagem está dada. Desde o início foi algo marcante e continua sendo, porque depende disso que você falou, da união, da conscientização das pessoas que elas podem e devem continuar ajudando, porque é um símbolo que a gente não pode deixar as pessoas esquecerem e também não podemos abandonar depois de tantas conquistas que foram conseguidas até agora, né? Então, acho super importante. Conte muito comigo. Você sabe que eu tô, né? A gente com a SBB, a gente tem vários projetos, então, às vezes está olhando uma coisa, outra. Não tenha nenhum tipo de vírgula, parênteses, de falar, Ricardo, está acontecendo isso, ajuda aqui, posta lá. Porque a gente está aberto, né? Eu, pessoalmente, a SVB, a gente sempre dá uma olhada como encaixa, como não encaixa, e aí o que a gente puder fazer, e o que eu puder fazer, principalmente como pessoa, conte comigo, e eu acho que é uma dívida, entre aspas, porque vocês não estão cobrando de ninguém, mas é uma dívida de gratidão que todos têm com vocês pelo que vocês realizaram, pela essa operação que vocês continuam realizando. Então, valeu demais, Alex, parabéns mais uma vez, obrigado pelo convite e fica aí, né, a nossa gratidão e mais do que isso, a nossa força para que as pessoas que estão assistindo aqui ajudem, contribuam e a gente tenha cada vez mais sucesso nessa operação e no movimento como um todo. Sem dúvida. Ricardo, somos nós que agradecemos, tá? Muito obrigado mais uma vez, como eu disse, não só pela participação na live, mas por todo o trabalho que a SBB faz e fez e continuará fazendo aqui pelas Búfalas de Brotas, tá? Nossa imensa gratidão mesmo. E é isso, pessoal. Quem puder ajudar de alguma forma aí, são várias as formas, como nós falamos, né? A gente vai ficar muito feliz. Ah, estamos aqui fazendo o nosso melhor por elas, né? Não existe a possibilidade de falar, não, cansei, vamos embora daqui. Não, só sai daqui com elas, para levar elas para o santuário delas e é o resto da vida cuidando delas agora, o resto da vida delas com muito amor e muito respeito. Ricardo, gratidão. Obrigado a todos que nos acompanharam, tá? Flávia, beijão. Flávia. Bom, Danilo, pessoal aí de Curitiba aí arrasando, os voluntários da SBB também sendo voluntário das Búfalas aqui, ajudando muito. Gratidão mesmo a todos, tá, pessoal? E é isso. Vamos lá, Obrigado, vamos encerrar Alex. nossa live aqui. Eu que agradeço, Ricardo. Tudo de bom, pessoal. Então, é possível ajudar, não é difícil, não é impossível. Gratidão a todos, ótima semana para todos nós. Valeu! Ótima semana, valeu, abraço, gente.